Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre TV. Eu sou o Alan dos Santos e este é o Boletim da Noite. Muito bem, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter do nosso canal Terça Livre. Nós estamos ao vivo, são 8 horas, 4 minutinhos, aqui direto de Brasília. Eu estou aqui com Max Cardoso e Ítalo Lorenzon. Boa noite, meus caros, tudo bom? Como é que vocês estão? Boa noite, Alan. Boa noite, Ítalo. Boa noite, pessoal. Muito bem, nós falamos aqui durante alguns dias já, vários índices, vários números, né, Max? Você trouxe números da CDC americana, etc. Hoje nós temos um convidado por telefone especial, o Dr. Osmar Terra, um homem que combateu H1N1, né, enfrentou várias crises e sabe muito bem o que está acontecendo nesse exato momento, não só no Brasil, como no mundo. Então, para falarmos aqui com o Dr. Osmar Terra, boa noite, Dr. Osmar Terra, tudo bom? Como é que você está? Boa noite, Alan. Boa noite ao Ítalo, ao Max também. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. É um prazer, é muito grande aí participar do teu programa. Prazer é todo nosso. O senhor teve uma experiência com H1N1, poderia contar um pouco como é que foi isso, essa experiência com H1N1, qual é a relação que tem com essa crise que nós estamos vivendo hoje? Bom, como tu já sabe, eu sou médico de profissão e eu tive uma trajetória na área tanto como médico de consultório, depois como saúde pública, né? Eu fui primeiro gestor que implantou o SUS no Sul. Eu cuidei da implantação do Sistema Único de Saúde no Sul do país, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. Então, isso na década de 80 ainda. Depois, participei de toda a estruturação do Sistema Único e fui secretário. Fui o primeiro prefeito do Brasil a ter a equipe de saúde da família, criar a equipe de saúde da família, e depois fui secretário de saúde 8 anos do Estado. Nesse período, eu enfrentei algumas epidemias, né, que entraram no Rio Grande do Sul. Febre amarela, epidemia da dengue, né? Não tivemos nenhum óbito, né? E a epidemia do H1N1, que foi surpreendente. O H1N1 foi uma mutação feita no suíno, né? No convívio do suíno com humanos, né? No México. E a mutação de um vírus que é um vírus parente daquela gripe espanhola que foi devastadora, sim, né, que matou sim. milhões de pessoas, né? E ele começou, a gente não sabia direito como é que ele ia se comportar. Ele começou lá no México, nos Estados Unidos, a gente não tinha notícia ainda, não tinha dados da evolução dele, e começou na Argentina e no Uruguai a gente não sabia, ali no Rio Grande do Sul, né? Uhum. E a Cristina Kirchner proibiu a divulgação. Olha só. Porque era época de eleição na Meu Deus do céu. Então ela não queria que fosse divulgado, né? Então nós estávamos no escuro, nós não sabíamos o que estava acontecendo, e de repente começou a entrar, né, vindo da Argentina, pessoas doentes, principalmente motoristas de caminhão, né, que vinha, e alguns turistas argentinos, pessoas que foram fazer turismo lá em Bariloche e tal, que voltaram e voltaram muito doentes. Então não houve esse período assim de começar a ter um caso ou outro. Nós já começamos a ter que atender pessoas direto em UTI, né? E aí começou a circular o vírus no Brasil, né? No Rio Grande do Sul. Nós tivemos mais de 6 mil casos no Rio Grande do Sul, né? Foram 200 e poucos óbitos, né? Mas as pessoas entraram em insuficiência respiratória aguda. E eu tô observando que tudo que a gente está vendo agora, desse pânico na população, no começo da H1N1 foi muito parecido, né? Inclusive profissionais médicos dizendo que nunca tinha visto uma coisa tão trágica, tão devastadora, morrer tanta gente, dando pânico na população, e o gestor com dificuldade de acalmar as pessoas, porque para ter
sucesso fazendo uma gestão, as pessoas têm que estar te ouvindo, pelo menos. Sim. Tem que ter interesse em te ouvir, né? Então foi um período ali difícil, a gente conseguiu organizar rapidamente o sistema, nós aumentamos em 30% os leitos de UTI em 3 semanas, né? Por isso que eu não tenho essa preocupação de que vai faltar leito de UTI. Não. O Brasil está produzindo respirador, o ministro Mandetta está conduzindo muito bem isso. Ele conseguiu um acordo com as empresas, as indústrias, para elas dobrarem a cada semana o número de respiradores. País, né? E é a Secretaria Especial da Cultura que mantém também toda a parte, Secretaria de Audiovisual, a Secretaria da Diversidade Cultural, a Secretaria de Economia Criativa, né, que é muito importante, Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, Secretaria de Difusão e Infraestrutura Cultural, Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Isso continua e nós vamos, ao longo do tempo, vamos integrando algumas áreas, né? Bom, o fato é que, assim, só para fazer essa introdução, essa experiência do H1N1 me ensinou muita coisa, inclusive em lidar, em trabalhar essa questão do pânico da população. Né? Eu vou pedir só para o senhor repetir. Eu vou pedir só para o senhor repetir, desculpa, tivemos um probleminha técnico de áudio aqui. Para o senhor repetir só essa parte aí dos leitos, né? Como é que o senhor conseguiu resolver esse problema dos leitos? Se o Brasil vai conseguir resolver problemas de leitos e como é que o governo brasileiro está enfrentando isso? Desculpa aí o problema de técnico de áudio. Não existe tem muita gente discutindo que tem que achatar a curva para a demanda poder ser atendida, senão entra em colapso e tal. Eu quero te dizer que eu não vejo esse risco, né? Na epidemia do H1N1, que tinha muito mais casos de UTI do que terá o coronavírus, né? Porque ele dava uma lesão grave no pulmão, ele dava uma hemorragia nos alvéolos, inundava de sangue os pulmões, né? E principalmente em mulheres grávidas que já tinham dificuldade de respirar por causa do diafragma estar mais empurrado para cima, né? Obesos, jovens também tinham. Os idosos não pegaram o H1N1. Eles tinham uma imunidade cruzada da gripe asiática lá da década de 50, 60. Então eles não, quem nasceu naquela época não pegava epidemia, não pegava a doença, né? Já tinha imunidade. O vírus da gripe asiática é muito parecido com o vírus do H1N1. Essa mutação, né? Que o pessoal às vezes acaba achando que todos os subtipos, né? Acho que esse é o termo certo, se eu me perdoe aí, se eu estiver usando algum termo que não é. Sim, tá certo. Mas existem 400 subtipos do influenza A e as pessoas às vezes tendem a pensar que todos esses 400 tipos atuam da mesma maneira, né? E não é, né? Todos eles atuam diferentes, né? A gripe espanhola, por exemplo, que foi uma gripe que deu hemorragia dos alvéolos também, e na época matou muita gente, né? Ela foi muito mais violenta. Ela é uma gripe, ela é uma gripe A, né? Ela é do grupo do H1N1, né? Olha só. Então tem muitos tipos diferentes. Eles volta e meia há uma mutação em algum lugar onde tem um maior convívio de seres humanos com animais. Em geral é isso. E o animal é receptor, então dá uma mutação no animal, e o animal, no caso do México, por isso que ela tem o nome de gripe suína, foi nas grandes criações de suínos lá do México que ocorreu a mutação. Né? Sim. Tem lá confinados, né? Então a partir dali teve a mutação e começou a se reproduzir de humano para humano. E aí é rápido, porque o ser humano não tem defesa para os novos vírus, né? Se hoje tu for medir os anticorpos que tu tem no corpo, tu tem centenas de anticorpos para centenas de doenças diferentes que não vão te dar mais, porque quando entrar aquele vírus que já te deu uma gripe, que já te deu sarampo, que já te deu outra coisa no passado, tu vai ter os anticorpos ali para enfrentar, né? Ou porque vacinou, ou porque pegou a doença e criou anticorpos, né? Então, mas tem os novos que a gente não tem defesa nenhuma, né? Então, quando tem uma mutação, é um vírus novo. E esse vírus novo vai e espalha, né? Ele entra nas pessoas, ele vai com muita rapidez. Isso é uma característica importante para entender por que não tem essas medidas de quarentena e tal, não tem resultado. Pois é, né? Isso que eu queria saber. Você falou assim, se ele se espalha com rapidez, então a quarentena, confinamento, lockdown, nada disso funciona, né? Não
não funciona. Isso aí muito mais atrapalha do que... Inclusive pode ser mais causa de aumento do contágio do Olha que... só. Eu vou te explicar por quê. O vírus, quando, por exemplo, a China anunciou a epidemia em janeiro, né? Então, em janeiro, eles tinham um teste lá, fizeram o teste e viram que tinha já não sei quantas... Mas foi um monte de pessoas de uma vez só. Por quê? Porque provavelmente já havia circulação do vírus 1 mês, 2 meses antes. Isso é comum, todas as epidemias têm isso. O vírus entra, mas não avisa ninguém. E não dá sintoma nas pessoas que ele pega. Ele só começa a ser descoberto quando as pessoas começam a apresentar sintoma. Então, naquela grande parte das pessoas, 99% das pessoas, mais de 99% das pessoas que terão contato com o vírus, não terão sintoma nenhum. Eles só vão ser infectados, vão transmitir o vírus, mas vão ser infectados e vão criar anticorpos e em 15 dias ali o vírus para de transmitir. Então ela tá protegida e não sabe, ela nem sabe que teve, né? Então nós podemos afirmar... Isso é muito rápido. Podemos afirmar com certeza, Sim. assim, o vírus existe, o problema existe, mas existe uma propaganda, uma histeria com relação a tudo isso que está atrapalhando mais que ajudando. Com certeza. Eu não sei qual. Eu tenho um interesse aí que não é um interesse de saúde pública aí para assustar as pessoas, né? Porque esse vírus vai ser muito mais brando do que o H1N1. O H1N1 teve 51 detectados. Para cada caso detectado, tu tem no mínimo 1.000 ou 2.000 pessoas que têm vírus também, que passaram pelo vírus, criaram anticorpo e que não vão aparecer, né? Então são milhões. O vírus só termina a epidemia quando mais da metade da população está contaminada. Em qualquer epidemia de vírus, dessas transmissão de pessoa para pessoa. Então, quando chega a 50%, faz uma curva, ele sobe rápido. Agora nós estamos na fase de subida rápida do corona aqui no Brasil. Ele sobe rápido, chega a um determinado momento, isso tudo pode ser calculado e previsto matematicamente. Ele faz uma inflexão, porque chegou a mais da metade da população com o vírus, imunizada já para o vírus. Então, ela cria o efeito rebanho, que se chama. Ele fica, essa população que tem anticorpo protege a expansão do vírus para a população que não tem anticorpo, né? Então, há uma queda rápida do vírus. Isso dura 13 semanas, mais ou menos. Entendi. 13 semanas, né? 13 semanas. O H1N1 foi 13 semanas. Nós já estamos no final da segunda semana, já estamos subindo. Então, na sexta semana, tem o pico da epidemia. E isso é uma força da natureza. Isso não tem achatamento com confinamento, isso não existe, entendeu? Não se consegue. Porque em Lodge teve um achatamento porque o pessoal fez confinamento e tal. E isso aí deve ter alguma outra explicação que não é só... A Itália, por exemplo, dia 9 de março, né? E a Itália, quando eu falo da epidemia da Itália, eu estou falando da Lombardia, não é a Itália toda. No sul da Itália não tem epidemia, né? É importante dizer isso. Sim, a Sicília não tem, a região da Toscana não tem. Então, que se concentrou lá por alguns motivos, depois eu falo sobre isso. Então, dia 9 de março, surgiram 1.580 casos novos num dia, lá na Itália. 1.580 casos novos, tá? Aí eles decretaram a quarentena. Então botaram todo mundo na região toda lá da Lombardia, então as pessoas não podem sair de casa. Então tu junta todo mundo em casa. Quando chega a esse ponto, quando tem uma quantidade muito grande, antes de aparecer os primeiros casos, já tem muita gente contaminada. Dá para dizer que hoje no Brasil, e lá na Itália não foi diferente, já tem quase que a maioria já tem uma pessoa que foi contaminada pelo vírus, né? Então, quando tu confina as pessoas, aquela pessoa que é portadora assintomático, ela vai conviver 24 horas sem sair de casa com os que não têm ainda anticorpos, né? E acaba contaminando todo mundo. Por isso que aumentou, deu uma explosão depois que eles decretaram a quarentena. Ou seja, a quarentena... 12 dias depois, dia 20... Não, continua, desculpa. A quarentena, ela aumentou, por exemplo, do dia 9, que foi decretada a quarentena, ao dia 12, triplicou o número diário de pessoas com a doença, com resultado do Covid-19. Então, não adiantou
9 dias? Porque as pessoas estavam convivendo juntos, pessoas que não tinham, que tinham vírus, que tinham imunidade, com pessoas que não tinham, principalmente os vítimas. Na Itália, 95% são pessoas com mais de 70 anos, entendeu? E é justamente a maior população de idosos do mundo, proporcionalmente à população, é a maior concentração, a maior proporção. O Japão é a maior proporção por país, mas proporção por região do mundo é na Lombardia, que tem a região rica, é uma região que tem enorme comércio com né? A indústria então, têxtil da China, sim. Foi para a China e voltou, exato. E a China veio e o pessoal foi lá e voltou, os comerciantes e tal, 2 meses antes da epidemia. O vírus já estava circulando antes lá, entendeu? Então não tem como confinar mais, entendeu? Não tem funcionaria o confinamento se tu trabalhasse com Nostradamus, entendeu? E ele disse assim, daqui a 2 meses vai começar o vírus a mas não existe possibilidade nenhuma de fazer uma previsão dessa e de ter um controle do número de pessoas infectadas. O que ela está se propondo? Tu vê a rapidez que esse vírus transmite? Na comitiva do presidente, em 12 horas ficaram no avião, na ida e na volta, 60% das pessoas ficaram com o coronavírus. Quer dizer, a maioria é sintomático. Se tu não dissesse que o outro que ele tinha que fazer o exame, ele nem ia saber, né? Então, ele se propaga muito rápido, ele está em todo lugar, né? Ele está na família, ele deve estar no meu filho, entendeu? E ele não está sentindo, os jovens não sentem nada. A grande maioria dos jovens não vai ter problema nenhum. Entendeu? Não tem um caso de criança internada em UTI na Itália, não tem um caso de jovem internado, né? A não ser que ele tenha uma doença outra, aí sim, né? Que debilitou, que tem baixa imunidade e tal, aí contagia. Então a expansão, ela é exponencial, ela é muito rápida, não tem como achatar essa curva, é uma força da natureza isso. Então o que tu tem que fazer é proteger a população de risco. Esses sim podem ficar isolados, né? As pessoas que têm imunidade baixa, os idosos, né? As pessoas que têm febre e que têm sintomas do coronavírus devem ficar em isolamento junto com a família, aí já aproveita, deixa a família junto ali para proteger, provavelmente a família já está contaminada também, então tu tem uma série de ações que tu faz junto, né? E sim, que tu protege, e quem não tem, os jovens, e aí os adultos também, que não chegaram aos 60 anos, esses podem ter uma vida de relação tranquila, é só dar a diferença a distância de 1 metro, lavar as mãos o tempo todo, usar sabão, água com sabão, para passar na sola do sapato quando chega em casa, deixar o sapato do lado da porta de entrada, né? E são medidas simples para prevenir isso aí que pode fazer, proteger aquele grupo de risco para ele não pegar o vírus. Agora, então sim, por favor. Doutor Osmar, nós temos alguns números aqui de antes de acontecer toda a publicização do vírus Covid-19, né, o vírus chinês. Pessoas com gripes comum nos Estados Unidos, de outubro de 2019 a fevereiro de 2020, 31 milhões de pessoas ficaram com gripe. 370 mil foram hospitalizadas. E 30 mil de outubro até fevereiro chegaram a óbito, fontes do CDC dos Estados Unidos, está no site health.com. Influenza. Exatamente. Há alguma histeria também com relação ao próprio número em si do que está sendo tratado, né? É claro. Tu pega o tratamento que teve o H1N1 na imprensa, logo depois do começo, que era governo Lula, era um tratamento completamente diferente do tratamento que estão dando agora. Agora estão 24 horas assustando as pessoas, né? Não tem cabimento o que está acontecendo. E é um vírus, e o H1N1 matou muito mais pessoas do que vão morrer com o coronavírus, né? Para você ter uma ideia de dimensão, vou te dar uma dimensão que eu acho que dá. No Rio Grande do Sul, todo inverno, morrem cerca de 1.000 pessoas, 95% são idosos, de influenza sazonal, de que ocorre no inverno. Qual que é o número, de novo, desculpa? Né? 1.000 pessoas. Em torno de 950 a 1.000 pessoas. De 950 a 1.000 pessoas. Todo ano.
todo ano, né? Isso eu tenho a estatística da Secretaria. Vai morrer menos gente do coronavírus no Brasil inteiro do que o pessoal que vai morrer da gripe sazonal no Rio Grande do Sul no inverno. Né? Ou seja, a gripe sazonal mata mais do que o próprio Covid? Mata mais. Ela pega o idoso mais vulnerável, mais fragilizado, tem menos defesa e provoca lesões mais graves no pulmão, gera pneumonia e tal. É o que o coronavírus faz. Talvez ele individualmente, quando ele consegue progredir dentro do organismo, ele pode até causar uma lesão maior do que a gripe sazonal igual. Agora vai ter uma sim. Com relação aos estados, né? O senhor falou que isso já acontece só no Rio Grande do Sul e nós estamos aí assistindo Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas. Vai ser um número enorme. Que no Sul morre mais. Sim. Mas nós estamos vendo medidas que nunca foram tomadas antes, que além de assustar a população, parece que está chegando apocalipse. E estamos vendo o país quebrar com isso, né? O risco é esse. O que aconteceu? Está acontecendo o efeito manada. Como se assustou a população muito, a população fica cobrando alguma medida do governante. Uhum. E os governantes, por algum motivo, que pode até bem intencionado ou não, né, eles começam a tomar medidas ultra radicais. Né? Muito nenhum. Eu quero dizer o seguinte, que essa curva toda que eu falei aí, a contagem da metade da população, vai ocorrer com escola fechada, com escola aberta, com shopping fechado, com shopping aberto, com ônibus proibido ou com ônibus permitido. Aqui no DF fecharam os parques, né? O governador fechou o parque. Eu não entendi essa de fechar o parque. Porque o parque é um lugar que tem ao ar livre, tem menos chance de contágio. Se as pessoas não ficarem se beijando na boca, né, no parque, só caminhando, né, e com uma distância de 1 metro de uma para outra, não tem risco nenhum. Não tem risco nenhum. Né? Eu não sei quem é que diz que isso tem risco. Eu comandei o processo todo do H1N1 lá, nunca fechei um bar, nunca fechei uma loja. Não deixei fechar, porque tinha todo um grupo lá, apocalíptico, lá, querendo fechar tudo, não deixei fechar. Fecharam até as igrejas, Não, tá um absurdo, os shoppings, as pessoas, isso vai dar uma quebradeira, vai jogar o país numa recessão muito mais profunda do que foi a recessão da Dilma, inclusive. O New York Times, 6 anos para recuperar. O New York Times e o Washington Post, a mídia americana já está dando passos para trás, né? A gente fala de step back, né? Já estão falando de, pelo amor de Deus, parem com a quarentena, parem com esse confinamento, porque isso não resolve nada. Isso já está surgindo na mídia americana. Aqui no Brasil ainda não. A mídia brasileira ainda está sob o efeito do susto, né? Da histeria, intencional ou não. Não, né? É impressionante quando tu fala que não tem esse risco todo, que as pessoas têm que tomar algumas medidas e que tem que ficar tranquilo e tal. As pessoas ficam com raiva de ti, porque acham que tu tá menosprezando o riso e tal. Que você não tem coração, você não é humano. Não tem risco. Esse risco não existe. Eu quero aproveitar a tua audiência para dizer, este risco de que todo mundo vai morrer, tem gente botando que vai morrer 1 milhão. 1 milhão, Tem um técnico do Ministério da Saúde que calculou, ainda bem que o Mandetta não deu bola, mas calculou que iam morrer 180 mil pessoas no Brasil. Esse cara deve ter um militante político, alguma coisa, que não tem base científica nenhuma isso que ele está falando, entendeu? Então, olha, se morrerem 1.000 pessoas é muito. Vai morrer um pouquinho mais de 1.000, talvez, ou menos de 1.000. Né? É o que eu disse, vai morrer menos do que na gripe sazonal do Rio Grande do Sul. Em todo o Brasil vai morrer menos que na gripe sazonal do Rio Grande do Sul. Nos Estados Unidos, tu deu um exemplo ali que é interessante, 30 mil, acho que até foi até um pouco mais. Eu tive a informação que foi um pouco mais. Em março já deu 40 mil. Em março já deu 40 mil. 40 mil. Eu tinha essa informação dos 40 mil. Então, a influenza matou 40 mil. Sabe quantos que vão morrer do coronavírus lá nos Estados Unidos? Vai ser a 8ª parte disso, talvez muito menos, entendeu? Então, obrigou o Trump a tomar medida, a causar recessão nos Estados Unidos também, entendeu? Por quê? Porque um toma atitude, vem os opositores pegam a carona no medo,
e começam a jogar a população contra o governante. Então o Trump, até para não ficar para trás, tem que tomar medidas. Aí começa, o governador do Rio Grande do Sul tem que tomar medidas aqui, o governador de São Paulo lá na frente toma medidas, o governador de Santa Catarina, o governador de Santa Catarina e o Witzel proibiram o pessoal de ir na praia. De ir na praia, não tem risco na praia. Em Canoas teve um surfista que foi preso. Não, e pior ainda, eu vi um conflito, porque a polícia militar tentou proibir o pessoal de entrar na praia lá em Santa Catarina, e saíram a polícia dando tiro de bala de borracha, tinha nos banhistas. Meu Deus! Pô, não tem, olha, é o apocalipse das ideias, entendeu? Da razão. É o apocalipse da razão. Então, porque eu diria até que o apocalipse do sentimento, né? Porque a razão... Então... É que o medo da população pressiona e os governantes têm que mostrar. Então o prefeito da cidade, que eu fui prefeito lá, agora proibiu o comércio de funcionar. Eles pediram uma reunião comigo, eu fiz uma tele-reunião com eles, os prefeitos da região toda e tal. Eu sou o deputado mais votado lá, né? E eles perguntaram a minha opinião, eu disse, olha, eu acho que não adianta nada. Expliquei, uma criança que está na escola e que não tem aula, ela vai se encontrar com os amigos dela na rua, na praça, no clube, na casa dos amigos, ela vai se contaminar igual. E ela vai ficar assintomática. Aí quem vai cuidar o pai e a mãe não pode cuidar dela, quem vai cuidar dela é o vovô e a vovó. Eles vão matar o vovô e a vovó, eles vão contaminar o vovô e a vovó. Matar não, mas vão botar o vovô e a vovó numa situação de doença grave. Sim, na área de risco. Então vai aumentar o número de casos. Tu fechar a escola, aumenta o número de casos, e não diminui, entendeu? Pode aumentar. Não, agora, com relação ao governo, com relação ao Bolsonaro, eu só acho então que essa tranquilidade que o Bolsonaro está passando está sendo única, então, né? Porque está todo mundo desesperado, e o Bolsonaro compreendeu, né? Muito corajoso. Eu acho que ele é muito corajoso, porque ele está enfrentando, ele está tendo consciência que esse processo termina em pouco tempo, que não vai ter a gravidade toda que estão pintando, que nós não vamos ser a Itália, nós vamos ter muito menos problemas que a Itália, nossa rede vai dar conta do atendimento, agora vai começar a aumentar, pode assustar um pouco as pessoas, até a terceira semana de abril, vai ter um aumento aí diário de 200, 300 casos novos e tal, 10 mortes, 5 mortes e tal, mas vai ser um fenômeno que não tem como segurar, entendeu? Não tem medida que segure isso aí. Nós temos que segurar proteger os mais idosos. Quanto mais a gente proteger mais idosos, menos gente vai morrer e tal. Então é isso. O Bolsonaro, ele tem consciência disso e tomou uma atitude corajosa, porque ele não pegou carona no medo. Sim. Os outros todos, líderes, estão pegando carona no medo. E um medo nacional, que não tem base na realidade, não tem base científica, não tem nada. Eu vou te dar um exemplo, fechar o reitor da Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é uma pessoa que eu gosto muito, então eu posso falar, não tem nada contra ele, mas ele fechou a universidade lá sem ter um caso no sul do Rio Grande do Sul. Não tinha um caso na região sul inteira. Ele fechou a universidade. Isso provoca pânico na população. Quando tu fecha, o governador manda fechar as escolas todas, manda fechar shopping, proíbe o ônibus de circular. Ele está gerando medo, ele tá aquele pânico que ele já tem, toda vez que eles ligam a televisão, eles já ficam com o pânico multiplicado. Alguém tem que dizer que não é isso, que não tem problema, que dá para levar a vida normal, que dá para ir no shopping, que dá. Eu fui no supermercado aqui em Brasília, eu chego ali no supermercado, tá todo mundo lá dentro conversando, comprando, entendeu? Todo mundo. Eu também fui. Eu fui no mercado e levei minha filha. O governador de Santa Catarina. O governador de Santa Catarina decretou quarentena total agora. Mais 7 dias. De 7 dias. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Eles estão copiando, né? Eu acho que uma coisa aí de copiar os europeus. Né? O Macron decretou quarentena total, tá? Dia 16 de março, o Macron decretou, pega as curvas de contágio lá, vê se elas diminuíram. Diminuíram nada. Estão explodindo lá na França, porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Lombardia. As pessoas portadoras assintomáticas com o vírus vão contaminar em casa, fechado em casa com o pai, com a mãe, com o gato, com todo mundo lá, vai contaminar quem não está contaminado. E aumenta o número de casos, principalmente os idosos que ficam mais em casa,
vão ser contaminados, né? Ficam mais tempo em casa, vão ser contaminados com mais facilidade. O senhor disse Então, o senhor disse que é sazonal. O senhor disse que tem um caso sazonal. Aí o senhor fala do Macron. O que de fato aconteceu na Itália para ocorrer tanto o colapso do sistema saúde e por que na França está acontecendo isso? A Itália teve uma circulação muito grande do vírus, né? Nessa região da Lombardia, não é na Itália. Na região da Lombardia, né? E teve uma circulação muito grande do vírus, tem uma concentração de idosos gigantesca, 40% da população da Lombardia tem mais de 70 anos, 65 anos, né? A rede pública, a rede de hospitais é pequena, proporcional à população lá na Itália, né? E ela tem e o frio do inverno, porque o frio é um fator muito importante para agravar esses problemas, né? As viroses, porque ele derruba a defesa e as pessoas acabam ficando mais confinadas, né, em alguns lugares, então o contágio é mais rápido. Então somou tudo isso, né, e uma rede eficiente lá, o governo não procurou aumentar ali o atendimento, não sei o que houve, o detalhe da rede de atendimento eu não tenho. Mas houve muita gente se sacrificando, médicos até morreram lá e tal. Mas houve uma concentração de fatores lá que não vai se repetir em nenhum outro lugar do mundo. No resto do mundo, lá está 4%, acho que mais de 4% já, de número de óbitos. No resto está menos de 1,5% de óbitos em relação aos casos detectados, aos casos que fazem exame, que são os que têm sintoma, né? Então, por que tem que comparar o Brasil com a Itália? Por que não pode comparar com a África, por exemplo, que praticamente não está morrendo ninguém lá na África? Tem coronavírus, tem casos, mas tem mortalidade muito baixa. Por que não pode comparar com a Inglaterra, com a Suécia, com a Alemanha? Por que tem que comparar com a Lombardia? Para botar medo nas pessoas. Por que não pode comparar com a Coreia do Sul, que não fechou um bar, não fechou um restaurante? Eles só aumentaram a quantidade de exames e o monitoramento das pessoas que dava positivo. E reduziu, já está terminando a curva lá embaixo. Por que não dá para comparar com Israel? Israel tem um discurso, cara, eu recomendo para quem está nos ouvindo aí, para quem nos vendo, que leiam, vejam o discurso do ministro da Defesa de Israel. Nós colocamos hoje de manhã. Ele explica em detalhe, ele explica uma simplicidade, de forma tão didática, o que tem que fazer. Não adianta, as pessoas têm que ir trabalhar, as pessoas têm que tomar cuidado no lugar de trabalho, mas elas não têm risco, elas não têm perigo de ficar doentes, não existe isso, né? As pessoas que com defesa e os que não tiverem defesa podem ter uma forma leve ou não vão ter nada, né, quando se contaminarem. Então, e a curva vai seguir o curso dela. O próprio ministro de Israel fala, né? Quando chegar a 60%, 70%, não precisa nem chegar a 60%, 70% da população contaminada para parar a epidemia. Com 50% já para, mais de 50% já para, né? E vai parar em junho, na primeira semana de junho nós não vamos ter mais epidemia, vai terminar a epidemia aqui. Eu quando dei entrevista na TV Câmara, eu falei que a epidemia da Itália ia começar a cair na terceira semana de março. Eles têm uns antes de nós, né? Nós vamos repetir os prazos, não o que aconteceu lá. Os prazos vão ser parecidos, que essa curva é a mesma curva de Wuhan, é a mesma curva do H1N1, é a mesma curva das influenzas. Então vai ter, na sexta semana de evolução da epidemia, chega o pico e depois cai. A Itália, eu cantei essa pedra há 10 dias atrás. A Itália, entre o dia 24 e 26 de março, até joguei um pouco mais lá na frente, vai começar a cair a curva. Começou a cair ontem, né? Começou a cair ontem, já está no segundo dia de queda, que não tinha acontecido ainda, do número de novos casos, né? Nós temos que contabilizar o número de novos casos por dia, né? Isso que vai derrubar a epidemia. Vai chegar, eles vão terminar em maio, né? Entendi. Eles vão terminar em maio. O senhor ia falar da França? Não tem... O senhor ia falar da França, eu acabei interrompendo. Eu estava falando da França. O presidente da França está morrendo de medo dos coletes amarelos, né? Os coletes amarelos estão na rua lá para derrubar ele há um tempo, né? Uhum. E ele não consegue se controlar aquele movimento. Ele aproveitou essa epidemia para botar todo mundo fechado em casa, né?
e ganhou tempo, né? Um mês, as pessoas em quarentena. Tu acredita que é possível deixar toda a população fechada em casa um mês? As crianças em casa, todo mundo em casa, ninguém sair de casa? Isso não existe. O senhor não acha que pode ocorrer... O senhor não acha que pode ocorrer esse risco aqui no Brasil, os governadores quererem usar desse argumento para poder fazer algum tipo de movimentação contra o governo Bolsonaro, dizendo que ele não está fazendo nada contra o vírus? O governo está fazendo tudo que pode, o governo está providenciando o aumento da rede, o ministro Mandetta acertou com as indústrias para multiplicar, cada semana está dobrando o número de produção de respiradores. Nós vamos ter toda a rede montada, toda a rede, nós estamos aí botando 5 bilhões para atendimento. Nós temos que nos preocupar com o atendimento. Né? A questão da prevenção, da quarentena e tal, isso é uma bobagem. Agora, sabe o que vai acontecer? Eu estou dizendo que termina em junho. Eu estou dizendo que o ápice chega, porque eu estou trabalhando com estatísticas epidemiológicas, com ciência, com Big Data. Tu junta todas as epidemias, todos os dados de epidemia, tudo que é publicado sobre epidemia, e tu consegue prever, faz a projeção. Né? Tu tem que trabalhar com esses dados. Agora é capaz de acontecer exatamente o que eu estou dizendo, que eu já disse que ia acontecer lá na Itália há 10 dias atrás, que ia começar a diminuir agora, e os caras dizem, não, é porque fizeram a quarentena, porque os governadores foram firmes e tal. Não me venham dizer isso, pelo amor de Deus, né? Porque vai, com o governador fechando escola ou não fechando escola, vai acontecer igual isso aí. E o governador e o presidente têm sido corajoso para enfrentar todo esse medo que a população tem, sem pegar carona no medo, né? E vai ter um resultado tranquilo. Tudo que ele está dizendo vai acontecer. Sim, mas em relação... Agora não, a minha dúvida é a seguinte, uma vez que nós sabemos que está tudo dentro da normalidade, há o risco dos governadores quererem utilizar isso para fins políticos, ou seja, impedir que a população, por exemplo, se manifeste diante de alguma decisão que não seja da vontade do povo. Eu acho que os governadores agora, se eu fosse os governadores, eu negociava com o presidente, mesmo os governadores, tem vários que querem ser candidatos a presidente, né? Eu negociaria com o presidente Bolsonaro o fim dessas medidas de isolamento, né? E o presidente anunciar nos estados, a partir do dia tal não tem mais confinamento, não tem mais isolamento, não tem mais nada. As pessoas vão seguir as orientações do Ministério da Saúde, assim, e os isolados vão ser os idosos, entendeu? Isso eu acho que é o que vai acontecer. Eles não porque não vão conseguir manter isso aí. Eu temo que eles façam uso político disso. Não, já estão fazendo. O discurso todo é que o governo federal porque o governo federal não está assustando a população, eles estão dizendo que o governo federal não está fazendo nada, entendeu? É isso. Quem está fazendo alguma coisa é quem assusta a população, é quem pega carona. Estão pegando carona no medo, né? Para fazer política, inclusive. Daqui a pouco vão copiar a China e botar tanque na rua para combater vírus. Tem 5.700 municípios se preparando para as eleições em outubro. Tu acha que o prefeito que está querendo se reeleger, ele vai tomar uma medida menos drástica do que o outro prefeito do lado está fazendo para se reeleger também? Tem uma competição entre os prefeitos para ver quem é que faz a coisa mais cruel contra a população, a coisa mais grave. Em Santa Catarina, daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens aqui. Em Santa Catarina, o governador está colocando areias para impedir a passagem das pessoas nas estradas e para ir para a praia. Olha, eu não sei quem é que está aconselhando o governador, eu gosto daquele governador. Eu não sei quem é que está aconselhando ele, mas está mal aconselhado, né? De uma maneira geral, eu acho que até os técnicos nem estão sendo ouvidos, né, pelos governos. Eles estão tomando medidas de impacto pirotécnicas, de impacto popular, assim, para agradar. A imprensa está fazendo um papel sujo, né? Exato. Eu acho que é intencional ou não, mas está fazendo. Eu acho que tem uma confluência de interesses aí que são interesses políticos, não são de saúde pública. E a saúde pública vai para o beleléu. Inclusive piora onde as medidas restritivas são maiores. Como piorou na Itália. Aliás, como eu vou te dizer uma coisa, está piorando na França com o isolamento do Macron, né? Eu tenho dados agora dessa semana que ele decretou o isolamento, o confinamento da quarentena radical lá
dia 16, fez um discurso pela pátria e tal, muito bonito o discurso dele, e aumentou muito o número de casos de lá para cá. Entendeu? Porque quando vai para um confinamento, um isolamento, a primeira ideia que tu tem é que vão parar no dia seguinte, 2 dias, 3 dias depois, vai diminuir os casos de contágio, né? Os novos casos vão cair. Não, tudo subiu. Na Itália, inclusive, quando fizeram o confinamento, explodiu o número de casos, né? Porque eles vão com o vírus para dentro de casa e contaminam a família toda, né? Sem dúvida. Então não tem mais. Depois que o vírus circulou, tá feito, tem que acompanhar essa força que a natureza tem de formar esse ciclo aí, de diminuir depois e proteger os mais vulneráveis. Doutora Osmarterra, sair de casa, os mais velhos e tal, é isso aí. Doutora Osmarterra, muito obrigado. Né? Eu fiz questão de chamá-lo de doutor aqui, porque o senhor está aqui mais do que como deputado federal, como um médico preocupado, corajoso, né? Eu estou muito feliz de ver um médico corajoso mostrando o que está acontecendo em todo o mundo, em todo o Brasil, com estatísticas, com seriedade, sem debochar de toda a situação, acalmando a população, compreendendo o que deve ser feito. Que Deus abençoe muito. Obrigado por esses esclarecimentos. A nossa audiência inteira está aqui. Fomos enganados. Chega de quarentena. Eu quero agradecer também e dizer para vocês que é muito importante seguir as diretrizes da autoridade sanitária, que o presidente delegou para o ministro Mandetta. É o ministro Mandetta que diz o que tem que fazer. Ele não mandou fechar uma escola, ele não mandou proibir um ônibus de circular, não mandou fechar nenhum shopping. É o ministro Mandetta que tem que orientar e a população se guiar pelo que o ministro Mandetta está falando. Tá? E os governadores têm um entendimento que não dá para manter isso por mais tempo, né? Era isso. Muito obrigado, então. Muito obrigado. E eu espero vê-lo mais vezes aqui no Terça Livre. Só me convidar, tá? Muito obrigado, então. Um abraço. Tchau. Um abraço para vocês aí, pro Ítalo, pro Max também. Um abraço. Obrigado. Muito bem, falamos aqui então com o médico, deputado federal Osmar Terra, trazendo números, dados, estatísticas, ninguém menosprezando que existe um vírus. Esse vírus mata menos do que a gripe comum não está sendo tratada pela mídia como esse vírus. Existe uma mistura entre desconhecimento, medo, terror, até mesmo por causa das imagens que foram trazidas ao mundo da China, né? A China usando, eu estou falando aqui o tempo todo, a China usando aqueles fumacê com roupa de astronauta no meio da rua, trancando as pessoas dentro dos apartamentos, pegando pessoas no meio da rua e jogando dentro da ambulância à força. Essas cenas, elas é que são as causadoras de toda essa publicidade, né? A propaganda. Nós insistimos aqui, não é que o vírus não existe, não é que o problema não seja real. É óbvio que proporcionalmente o problema, ele, vamos dizer assim, ele não é real, porque nós temos mortes de acidentes domésticos, gripe comum que mata muito mais, etc. E ninguém deu enfoque a isso, né? Exato. Essa histeria toda é uma mistura de canalice, irresponsabilidade e desconhecimento. E só pra. Já que já tá ficando chato já de fazer comparações com números, né? Eu quero fazer uma última, tá? Foi um tweet que eu fiz um pouco mais cedo. Eu disse o seguinte: estamos nos aproximando de 15 mil mortes mundiais pelo coronavírus. Mais ou menos o que morria no Brasil do PT em assassinatos e acidentes de trânsito em 1 mês e meio. É isso. O senso de proporções foi a primeira vítima dessa histeria. Sim, a primeira vítima dessa histeria foi o senso de proporções. As pessoas pararam de fazer conta, gente. Exato. As pessoas pararam de sentar e pensar o que isso significa de fato, né? O que isso realmente impacta na minha vida. Qual é a chance disso impactar minha vida? Qual é a chance? Eu vou dizer para vocês, o Dr. Osmar ele foi categórico, né? O coronavírus ele será menor, mais brando do que o H1N1. Né? Isso é assustador. Eu lembro que eu fiquei assustadíssimo na época da H1N1. Teve uma palestra numa escola técnica que eu fazia eletromecânica. Sim, eu fiz eletromecânica. Cara, você não sabia. Quando eu era jovem. Pois é, eu já fiz tanta coisa, né? Eu fiquei com medo na palestra por causa dessa história de H1N1.
eu juro pra vocês, eu acho que eu nunca conheci ninguém que pegou H1N1. Né? Também não. Pois é. Ou se pegou, não sabe que pegou, né? Ou se pegou, não sabe que pegou. Não né? teve nada. Exato. Não, eu já falei, nesses 10 anos, porque ano passado morreram pessoas de H1N1 Sim. no Brasil ainda, Sim, né? sim, Mas é o residual, é gente que não pegou, não teve, não foi imunizado ao longo dos anos, né? E infelizmente provavelmente estava numa situação de fragilidade, comorbidade, etc. Acabou pegando, né? E enfim, acabou vindo a óbito, né? É o que acontece de vez em quando. Isso aí, doenças matam pessoas. Né? É o que elas fazem, é assim que é a vida, né? Agora, o que disso justifica a paralisação que a gente está sofrendo? A gente tá cheio de dedos, né, Alan? Cheio de dedos para não ficar, não vamos sair, né, falando as coisas, porque o pessoal vai reagir mal, tal. A maneira como as pessoas vão reagir. A maneira como as pessoas vão reagir e tal. Agora, depois que a gente ouviu um doutor, Osmar Terra, falando, um cara que tem experiência, mais do que especialização, ele tem experiência, ele viveu a crise do H1N1. Ele liderou, ele sabe do que ele tá falando. Né, de experiência. Ele não leu livrinho, não. Mano, ele implementou o SUS. Ele implementou o SUS no Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Depois do que esse cara falou, nego, não subiu uma hashtag Osmar Terra tem razão. Ou pior, uma hashtag saia de casa. Aí, meus queridos, vocês merecem essa histeria. Merecem essa China mesmo. Tá? Não, então, isso é importante a gente colocar aqui em questão. O Osmar Terra foi o cara que liderou o combate contra o H1N1. Que ele, pelas palavras dele mesmo, era muito pior do que o coronavírus. Os dados eram bem maiores. Ou seja, não vai chegar nem perto o número de mortos. Ele falou, vai ser mais ou menos o que a gripe comum matou no Rio Grande do Sul, né? O que vai morrer de coronavírus no Brasil inteiro. Então, vamos mostrar aquele site, Alan? Sim, do health.com, porque assim, muita gente perguntou pra mim aqui no Boletim da Manhã, né, muitas mensagens, né, pra gente aqui da bancada, apareceram no chat, dizendo assim, mas cadê os dados, onde é que estão os dados e tal, porque o que acontece? Eu tava escrevendo a notícia que vai sair amanhã, né, então eu tava querendo deixar pro pessoal ver, mas como é de utilidade pública, né, então vamos adiantar aqui algo que já vai estar bem explicado na matéria que eu estou escrevendo amanhã, para vocês entenderem a falta de proporção. Só uma coisinha, Max. Todos os números e dados que você já está trazendo, volta e meia aparece num portal de notícias e alguma coisa assim. E eu quero dar um mérito aqui, cara. Você trouxe todos esses números em primeira mão, né, na matéria da revista. O pessoal não dá crédito, né? A grande imprensa não dá crédito. E eu quero que vocês anotem aí. Vai todo mundo começar a usar essas informações aqui depois que o Max está divulgando. Aí vai todo mundo, né, começar a falar. Eu tô falando aqui, agora eu sou o Nostradamus nessa porra. Vai todo mundo mudar a narrativa exatamente por causa disso aqui. Mostra lá, Anderson, pro Max poder comentar. É o site health.com, tá? Health.com, que fala em inglês. Health ali, né? Health.com. E vai lá, Max, agora contigo. Então, tá em inglês, né, a notícia. Então, o que acontece? Só teria sentido essa quarentena toda se a gente estivesse vivendo uma coisa que fosse fora de qualquer proporção. Mas olha só a proporção da gripe flu. Você está vendo? Flu é a gripe normal, tá? Em inglês. Quanto que mata a gripe normal nos Estados Unidos? Só nos Estados Unidos. Pode baixar aí, Anderson, por favor? Para o pessoal ver os números, né? Então ali, ó, apareceu ali aquele negócio. Isso, põe aí. Então ali o que a gente tem? Lá no segundo parágrafo ali, vocês podem olhar o seguinte. O que aconteceu? De 1º de outubro de 2019 até 1º de fevereiro de 2020, o número de mortos por gripe nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, gripe normal, foram de 30 mil mortos. Tá? Isso segundo o CDC, que é a Agência de Controle de Doenças Contagiosas lá dos Estados Unidos. E ainda mais, o CDC estima que olha só, a gente está falando de outubro até fevereiro de 2019. Né? Só nessa época, 31 milhões de americanos pegaram a gripe.
com 210 mil a 370 mil, ou seja, 370 mil pessoas com gripe foram hospitalizadas. E se você continuar ali, você achou que 30 mil mortos foi muito, e agora o dado mais atual não está aí, são 40 mil mortos até março, só nos Estados Unidos de gripe normal. Se você achou isso muito, aí mais embaixo ele vai falar o seguinte, 101 ali. que esse número, aí esse parágrafo aí mesmo, que esse número é menor do que o do ano anterior, provavelmente está tendo uma queda do número de mortos de gripe normal. Porque em 2018 foram 61 mil mortos. Para tudo. Peraí. Então, segundo o CDC, não é que a situação piorou, melhorou. Melhorou. E aí agora veio o caos. Eu fico imaginando se todo mundo se sarar. Vai ter ET aqui. Vai ter ET a pedido do Estado. A pedido do... O Estado vai querer que você vá morar com ET em Marte. Porque se está diminuindo e está tendo essa histeria, imagine se diminuir mais. Exato. Porque é estatística. Você tem um problema. Esse problema diminui e a histeria aumenta. A histeria aumenta. Você imagina se drasticamente baixar essa porra. Nós seremos colocados à força para fazer aquela... Como é que é o nome daquela missão em Marte? Agora não vou lembrar. Bem, mas é a missão para Marte. Exato. Nós seremos forçados a ir para Marte. Por quê? Eu quis ir pra praia porque diminuiu os casos e eu quero ir pra praia porque não tá aumentando o número de mortes. Pois é. Então e aí já quebra toda a narrativa. E os números da Itália e não sei o que da Itália. Vontade que eu tô de socar o microfone. Cara. Pessoal, para vocês terem ideia, né, já morreram 40 mil só nos Estados Unidos de gripe normal. E em 2018 foram 61 mil mortos de gripe normal. E esse número se repete desde 2010. De 2010 a 2018 você tem anualmente 61 mil mortos por gripe normal. O que eu quero dizer com isso? Tô menosprezando essas mortes? Não é isso. Nós estamos dizendo que a taxa de morte não está acima do normal. Nada justifica essa quarentena louca que estão impondo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Nada justifica, não tem números para justificar isso, tá? Então tá ali, ó, health.com, pegando dados do CDC, tá? Que é a Agência de Controle de Doenças Contagiosas dos Estados Unidos. Você compartilha aqui esse vídeo, né? Ali, ó, no 8h50, né, mais ou menos, nesse horário. Fala para as pessoas assistirem. Não tem motivo para pânico. Não tem motivo. Vocês viram aqui, eu demonstrei para vocês. Max, olha aquele número ali da Organização Mundial da Saúde. Coloca na tela. Que eu quero ler aqui dali. Cara, o Anderson clicou num dos links da matéria e eu quero ler aqui dali, cara. Não, volta lá. Você quer mostrar que é da Organização Mundial da Saúde. Desce ali, Anderson. Desce lá. Aí. Olha ali, Max. Illness range from mild to severe and even death. Em cima. Ali, isso aí. Aí, agora, olha o número ali, né? De pessoas hospitalizadas, ocorreram pessoas hospitalizadas e também de morte no grupo de risco. Aí ali tá, worldwide. No mundo inteiro. Anualmente. Olha isso, anualmente. Né, as epidemias são estimadas num resultado de 3 a 5 milhões de casos severos. Caramba, que dado. Severos. E ali depois ainda diz, e cerca de 290 mil a 650 mil mortes respiratórias. Por insuficiência respiratória. Por causa disso. Da gripe. Da gripe sazonal, né? Da gripe sazonal, né? Quer dizer, não é nem que a gente tá falando, né, comparando com números absolutos, né, com números da população. Não, entre as gripes ela tá matando pouco. Exato. Comparativamente tá matando menos. Pronto, já sei o que é. Minorias. Entendeu? Agora matamos a charada. Meu filho. O vírus chinês, o Covid-19, era minoria. Eu tô indo pra praia, quero que Nego queria que ele tivesse algum status maior. Entendeu? Exato. Então, minoria. Então, como ele não era negro, homossexual, ele era chinês, aí nego fosse minoria. Só recado pro pessoal aqui que tá acompanhando a gente,
que também tem o Twitter, né? Coloque lá hashtag Osmar Terra tem razão. Vamos inundar isso aí, galera. E hashtag saia de casa, que a gente vai interagir com vocês lá no Twitter, tá bom? Então lembra que esses dados estão no health.com, tá bom? Health.com, né? HEALTH.com. Acabo de ser bloqueado no Twitter por colocar dados do CDC. Tá aqui, ó. Limitamos temporariamente algumas funções da sua conta. O que aconteceu? Determinamos que esta conta violou as regras do Twitter. Tá aqui, ó. Você foi. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu acabei de divulgar. Coloca a tela aqui antes. Aqui, ó. Tô aqui agora, aqui, ó. Ao vivaço, hein? Ao vivaço. Aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra mostrar o caso da... Deixa eu aumentar a claridade aqui. Aqui tá dizendo que eu violei as regras do Twitter por colocar dados do CDC. Coloca lá, pode aumentar bem lá, ó. Ó, eu vou inclinar assim, ó. Ó, olha lá. Acabamos de limitar a sua conta. Eu tenho 280 mil seguidores, 280.000,4. Mais uma que vai pro saco. Pode voltar lá. Acabo de ser temporariamente bloqueado. Aqui, ó. Suas funções. Então eu não vou poder curtir 12 horas e 0 minutos. Simplesmente porque aqui, ó, vou recorrer à violação, mas já aconteceu. Entendeu? Por que não pode... Conta suspensa. Conta suspensa. Conta suspensa simplesmente porque eu relatei um dado do CDC. Com fonte. Com fontes. Coloquei o Osmar Terra ao vivo e acabou colocando. Por que não pode botar os dados? Tá aqui. Qual é o problema aí, o Twitter? Dados machucam. Acabei de ser... Vocês estão vendo aqui agora. É ao vivo, ó. 9 horas e 0 minutos. 9 horas em ponto. 9 ponto. 9 horas em ponto eu estou sendo limitado no Twitter, ou seja, eu não vou poder compartilhar, postar, nada. Só porque eu falei os números do CDC. Cara, que loucura, cara. Censura ao vivo, ao vivo, é isso mesmo. Aí vai todo mundo falar, não, vocês são teóricos da conspiração. Né? Tô vendo. Não, nem tinha uma teoria, né? nem teve o raio da teoria, não deu tempo de fazer a teoria. Nem deu tempo. Na hora de entrar com os dados já foi. Agora, como que eles sabiam esses dados de antemão? Porque isso aí tem que ter um negócio pra você descobrir, né? Ou então alguém tava vigiando tua conta. Estão vigiando já tem um tempo. Cara, que loucura, é inacreditável. Tem um funcionário lá esperando o Alan postar. Inacreditável. É inacreditável. Não são, olha só, pessoal, vocês viram a fonte. Não são dados que nós inventamos. Não tira o chapéu. Ou daquele centro japonês de estudo, né? Vocês viram aqui ao vivo as fontes. Vocês leram com a gente. Não inventamos nenhum dado, nenhum número foi inventado aqui. Deixa eu só dar uma informação para vocês. Vocês sabem por que o meu perfil no Twitter não é verificado e o perfil do Instagram e do Facebook... Facebook e Instagram são verificados. É da mesma empresa. Sabe por que no Twitter eu não sou verificado? Mesmo depois que o Twitter dos Estados Unidos encaminhou um e-mail meu para o Twitter do Brasil dizendo que, em breve a sua conta será verificada porque você está dentro do parâmetro. Sabe por que eu não fui verificado? Eu peguei o e-mail do rapaz que mandou o tweet pra mim. Agora aqui eu não vou fazer isso porque tá na correria aqui. E ele tinha uma foto zombando do Bolsonaro na header, na capa do Twitter dele. Olha só. E só compartilha coisa esquerdista e LGBT. Um funcionário do Twitter do Brasil. Brenner, alguma coisa. Não lembro. Aí nego pergunta, né? Ontem o professor Olavo... né, também recebeu também foi censurado no YouTube por trazer verdade. Então, só um detalhe aqui, gente, pra gente explicar, né? O que acontece? Toda gripe tem um problema com as pessoas mais idosas e com pessoas de baixa imunidade. Toda gripe, isso sempre. Por isso que você vai ver que desses casos de morte aí, chega a 98% até 99% de pessoas acima de 65 anos. Ou com comorbidade, né? Com problemas de baixa imunidade. Então, o que acontece? Quando aparece um vírus novo, como o coronavírus, não tem vacina. Então,
essa parte agora que vai acontecer, né? Essa campanha de vacinação para os idosos, ela é importante. Por quê? Porque ela imuniza o cara contra a gripe da sazonal. Agora, para o coronavírus não tem. Então, realmente, os idosos têm um certo risco aí? Tem um risco de 15%, tá? De fatalidade. Agora, isso é motivo para fazer quarentena toda? Não. Vamos deixar os idosos isolados um pouco, tá? Para exatamente esperar, porque já estão produzindo vacina, eu já vi que tem uns avanços aí na Alemanha, que aí vai poder vacinar a população de risco e, mais uma vez, é um problema normal, como de todos os anos. Tá? Isso é normal, não tem nada acontecendo de anormal. Vocês viram os dados. Vocês viram aqui em primeira mão os dados. Agora, só um detalhezinho, tá? Teve a censura do professor Olavo, teve a minha censura agora na minha conta, a gente pode sofrer censura também no canal no YouTube, só que tem um detalhe, né? O Twitter, uma vez censurou uma conta antiga minha, né, que agora eu não uso mais, que era Alan L dos Santos, negócio assim, ela tá agora ativa de volta, eu vou explicar por quê. A minha conta foi bloqueada e a conta do Terça Livre, né, @tercalivre, foi bloqueada. Depois de 2 anos e meio, o Twitter mandou um e-mail dizendo: desculpe-nos, vocês não violaram nenhuma regra. E aí ficou 2 anos e meio suspenso para perceber isso, né? Quem segue o canal há um bom tempo sabe que a gente chegou a usar Terca_Livre. Agora não existe mais, existe a revista Terca Livre, o revista TL, né, @revista TL, e a @Terca Livre ficou parada por 2 anos, quase 3, porque foi no período das eleições. Eles podaram a gente também. Então eles tiraram o nosso alcance, né, lá no Twitter, perdemos tudo, né, dos nossos seguidores, tivemos que construir tudo do zero. Falar a verdade tem preço, gente. Falar a verdade tem preço. E digo mais, eu vou falar para vocês o que eu falei para uma jornalista da grande imprensa de uma das maiores emissoras da América Latina, não preciso nem dizer, né? Eu falei o seguinte, um tal de Átila tá falando que vai morrer 1 milhão de pessoas. Ele não vai para a comissão de fake news, STF não vai fazer nada contra ele, e nós que estamos falando a verdade aqui o tempo todo sobre o STF, sobre o Congresso, sobre a questão da saúde pública, trazendo médicos, trazendo juristas, trazendo todo tipo de especialista que se possa imaginar. Quem que vai para a CPMI das fake news? Nós. Não, o Bernardo, ele tá no chat aqui. Ele tá dizendo aqui que ele foi bloqueado, Bernardo Kister, né? Uhum. Ele foi bloqueado também pelo Twitter porque compartilhou aquele vídeo do Drauzio Varela. Que absurdo. Vamos colocar o Bernardo ao vivo aqui no telefone. Bernardo, entra aí em contato com a gente que eu te coloco no telefone. Gente, não dá mais para ficar individualmente lutando nos cantos, né? A gente precisa se organizar, a gente precisa começar a atuar, precisa começar a agir, porque desse jeito não dá mais, né? Tá com a pauta aberta aí, Max? Ou você quer dar continuidade? Tô com a pauta aberta. Eu acabei te interrompendo. Não, eu acho que tá claro, né? Eu acho que não tem como ficar mais claro do que isso. Eu mesmo não aguento mais falar disso. Eu só falei porque realmente de utilidade pública. Eu tô com saco e eu achei que aquilo ali ia desbancar qualquer narrativa, né? Então, mostrem isso para as pessoas, façam com que esses números sejam conhecidos, tá? A gente deu aqui os links para vocês. Amanhã vai estar saindo, né? Eu tô correndo aqui para terminar a notícia. Amanhã vai estar saindo na revista esses dados que a gente comentou aqui, explicando tudo direitinho, tá? Então quem quiser, quem puder, assine a revista que você vai ter aí tudo direitinho ali na notícia que eu tô colocando amanhã. Então não tem mais o que falar, é isso. Vocês viram os números, tá? Não tem motivo para histeria nenhum. Não tem motivo para nada disso, nada de quarentena, nada disso. Então nós temos então uma censura ao vivo. Ao vivo. O Alan tomou uma censura ao vivo do Twitter. Censura nas redes sociais por falar a verdade, né? Contra a histeria, contra o pânico, trazendo informações. Lembrando que o Bernardo, ele levou também um infectologista para fazer live no YouTube dele e também foi censurado e agora está aqui ao vivaço conosco por telefone. Bernardo, boa noite, tudo bom? Boa noite, meu velho, tudo bem? Pois é, Bernardo. Então agora a onda é essa, né? Falou a verdade, deixa eu calar tua boca, porque você não pode ficar acordando as pessoas, não, né? Então, esse é o negócio, né? Eu até postei um texto ontem sobre isso. Eu falei, imagina se tivesse sido o Trump, ou o Bolsonaro, ou o Netanyahu, qualquer um desses, a matar jornalista, a prender todo mundo, a enganar o povo, a mentir informação,
a demorar para fazer as medidas, causar pânico na população. Depois saiu aquele relatório do Serviço Externo, do Serviço Europeu de Ação Externa, dizendo que a Rússia estava, e de fato está, colocando desinformação e confusão nos dados para causar pânico na população. Imagina se tivesse sido o Bolsonaro, o Trump, o Netanyahu, qualquer um desses governantes nacionalistas, feito um negócio desse. Eles estão dizendo... Bernardo, boa noite. Eles estão dizendo que de fato eles estão fazendo, que isso é o pior, né? Realmente eles estão acusando o Bolsonaro de inação, estão acusando o Bolsonaro disso, daquilo, estão acusando o Trump também de ter demorado para agir, né? Saiu uma notícia esses dias que supostamente o Trump sabia, ou saberia, né? Uma relação, né? Da questão do vírus já em janeiro, né? Então já, isso tá circulando, né? Eles estão de fato acusando, né, os líderes nacionalistas daquilo que a China fez, a China e a Rússia fizeram, né? Então, mas isso aí tudo é propaganda soviética, porque é engraçado que esse vírus que espalhou, o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, ele se espalhou e a China não fez nada. Tudo bem, ele é grave, está matando pessoas, isso é fato. Agora, há sim uma histeria, eu concordo absolutamente com isso, mas o que não há é ninguém na grande mídia condenando a cagada que a China fez, ou a besteira, né, assassina que a Rússia está fazendo, causando pânico nas pessoas. Tem gente morrendo de infarto. Eu tive de fazer essa live hoje aqui com o Dr. Vinícius Benítez no meu canal hoje para acalmar as pessoas, entendeu? Com um neurocirurgião que está estudando esse negócio já faz algum tempo, para acalmar, porque tem gente que está ficando maluca por causa da histeria que a mídia está falando. Todo dia eu recebo no meu WhatsApp, né, ou nas notificações lá, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um. O que você acha? Hein? Agora, eu não vejo esses governadores filhos da puta que estão aí se insurgindo contra o Bolsonaro para derrubá-lo através de medidas fiscais, etc., se insurgindo contra problemas de fome, que morrem, sei lá, dezenas de pessoas por dia de fome no Brasil, ou pelos assassinatos das pessoas que morrem, entendeu? Não fazem porra nenhuma. Aí quando tem uma gripe dessa, que é um pouco mais grave sim do que é normal, causa uma pneumonia grave nos idosos, se tem doença subjacente, aí tem um caos mundial inteiro por causa disso, né? Aí eu fiquei me perguntando, por que será que o Trump, né, que ele possivelmente sabe que esse negócio é um puta de um hoax, né? Por que ele tá agindo? Porque ele não tem como vencer a mídia universal, entendeu? E ele tá numa porra de uma corrida eleitoral, e se ele tiver a aparência de negligência, ele vai ser destruído, né? Ele sabe que ele é forte, mas ele não pode com o mundo inteiro, né? Ele não pode contra o esquema globalista, não pode contra o esquema russo-chinês. Então ele está fazendo isso porque ele sabe que se ele não fizer isso, não vai conseguir foder a China depois, né? Então, assim, uma situação alarmante. Ou seja, a coisa que mais me intriga tá todo mundo fechado em casa, a economia mundial está indo pra cucuia pela decisão do Xi Jinping com a propaganda do Putin. Ou seja, tem nego fechado em casa com a determinação do líder chinês e nem sabe. Né? Os caras aí, o Alan, Ítalo e tal, Max, o pessoal fica perguntando, por que eu tenho que estudar geopolítica? Eu digo, por isso, idiota, que está fechado em casa, não sabe. É isso mesmo, exato. Pra entender a cadeia de comando que tá te trancando em casa, né? Exatamente, ou seja, a propaganda russa, né? Não sou eu que estou falando, é o Serviço Europeu de Ação Externa, fez um relatório de 9 páginas, e diga-se de passagem, esse relatório não era para ser público, ele vazou. Isso explica muita coisa, inclusive. Exato, porque é um documento dos globalistas, né, do pessoal do Bilderberg, né, porque eles estão putos que o bloco russo chinês tá fudendo o bloco deles, entendeu? Então era uma ação interna deles, mas o documento vazou. Perfeito. Não, e Bernardo, entendeu? olha só, Bernardo, o que mais deixa claro e evidente, né, é que, além de todos esses números, além de todas essas informações que nós estamos dando aqui para as pessoas, a evidência, o princípio de evidência é aquilo que não é passível de demonstração, né? É o fato como que o que nós estamos mostrando aqui para as pessoas, não tem como você não ver que a China que causou toda essa propaganda. Sim. E aí, quando nós falamos o óbvio que está na ponta do nariz de todo o planeta Terra, não é de todo o Brasil, mas de todo o planeta Terra, nós somos literalmente bloqueados nas redes sociais,
né? Nós somos derrubados nas redes sociais por falar aquilo que está na ponta do nariz. Você vira e então, fala assim... Veja como a censura agora, Alan, desculpa te interromper. Não, pode falar, ela é pode falar. avassaladora, porque o professor Olavo diz isso mesmo. Na época do regime militar, quando tinha censura, eles cortavam a notícia. Agora eles nos impedem as pessoas de falar, ou seja, eles cortam as pessoas. E um monte de jornalista filho da puta, tem um cara que é o cara que cuida da propaganda do MasterChef, comemorando no perfil do Jornal Brasil Sem Medo. Celebrando, Nando Moura, todo esse povo aí celebrando que eu fui cortado e o Olavo de Carvalho foi cortado. Tá louco. Olha, você pode discordar do Olavo de Carvalho, mas você não pode celebrar uma censura in limine. Sim. Só porque você contesta os dados e a histeria coletiva, né? Porque eu disse isso há uns 2, 3 dias atrás, falei, a mídia que alardeou e causou pânico em todo mundo e que fez parte e caiu na balela da propaganda russa, agora vem dizer, calma gente, não entre em pânico. Ou seja, o cara põe a arma na sua cabeça e diga assim, fica calmo, viu cara, eu só vou matar você. O que é isso, cara? O cara tira minha roupa, me põe de 4, amarra um arame farpado no peru, diz que vai colocar e quer que eu fique tranquilo? Não, e tem mais. O áudio aqui a gente pode colocar. Talvez o Bernardo não vai escutar, mas quem tá em casa nos acompanhando vai escutar. O áudio dá pra colocar aqui. O áudio que eu vou colocar aqui agora é do Jornal Nacional pedindo calma, tá? Tá aí, ó. Escutem vocês que estão em casa nos assistindo, olha só. Vou botar bem pertinho aqui, ó. Pera aí. Ó. Antes de começar a apresentar as notícias de hoje, a gente vai fazer uma pausa. Porque é muita informação, todo dia, o tempo todo, sobre o coronavírus, sobre o desafio que o coronavírus impõe ao mundo todo. Então, você já ouviu as manchetes de hoje, já sabe quais são os destaques, e a gente vai fazer essa pausa primeiro para dizer simplesmente o que a gente fica repetindo um pro outro aqui também. Calma. Não. Cara. Profecia autorrealizável. Eu toco o terror, né? Toco o terror em todas as notícias. Se eles estavam falando isso o tempo todo um pro outro, por que não usaram então essa porra dessa palavra antes, carai? Então, por exemplo, se você não quer causar um caos no sistema de saúde público, por que você grita pandemia? Né? Então, assim, essa coisa, por exemplo, do negócio que vai causar o colapso, você vê que ninguém, a única pessoa que teve o cuidado de explicar o que é o colapso do sistema de saúde foi uma vez o Mandetta. Mas ele explicou uma só vez. A mídia não explica, fala o colapso. O que você acha que vai acontecer? Que os hospitais vão cair, a imagem que vem na tua cabeça. Não, é só que não vai dar conta, entendeu? De suprir a necessidade. É apenas isto, né? Ou seja, que já é uma coisa normal da situação do sistema público de saúde brasileiro. Pela incompetência dos governos anteriores, vagabundos comunistas, que ficavam dando dinheiro para a ditadura, fazendo Copa do Mundo, né? O Lula disse, né? Para que fazer para que construir hospital se a gente pode fazer Copa do Mundo? Uma coisa não tem a ver com a outra. E agora esse pilantra é poupado. Ô Bernardo. Né? Ninguém viu os governadores do Brasil na época do H1N1, da gripe viária, na época disso e daquilo, com dengue, os governadores se unindo para derrubar um presidente. Exato. Ô Bernardo, a primeira vez que eu conversei com um grande infectologista, conhecido nosso, inclusive, né? A gente vai poupar o nome dele aqui. Sim. A primeira vez que eu conversei com ele, fiz um vídeo, eu coloquei o trecho do vídeo no Twitter. Sabe qual foi um comentário que teve lá? Você é um genocida. Você vai ser responsável por milhões de mortes pela gripe, pelo Covid, pelo coronavírus no Brasil. Você tinha que estar na cadeia, você tinha que estar preso. Isso, tem que estar preso mesmo. Tem que, claro, né, Alan? Você tem que estar preso, né? Agora, aquele maluco daquele biólogo da USP, como é que... Eu vi gente, a USP é um dos maiores centros de produção de idiotas do Brasil. E aí um bando de gente da direita, conservadores, pessoas que supostamente deveriam suspeitar, que deveriam ter lido o Imbecil Coletivo em vez de ficar fazendo propaganda com capinha dele e não ter lido, né? Que mostra as notícias dos intelectuais da USP, entendeu?
fica aí, né, bombando o corpo e tem um cérebro fraco, né, e não percebe que aquele lugar é uma máquina de produção de idiotas que vai confiar num cara, entendeu? Só porque ele é biólogo, você acha que ele tem a capacidade de concatenar eventos e entender texto. Não, entender de infectologia e ciência política. Exatamente, ele entende o cara assim, ele entende de silicone de peito a turbina de avião, porra. Entendeu? Não é assim. O cara é biólogo, ele entende de célula e sei lá mais o que. Entendeu? Agora o cara vai entender de esquema geopolítico? Pelo amor de Deus. Não, foi um absurdo mesmo. Bernardo, então onde que você tá bloqueado, Bernardo? Só no Twitter, também que nem eu? No Twitter, porque eu compartilhei um videozinho do Drauzio Varela, aquele antigo, dele dizendo... Não, fala antigo não, porque foi de janeiro essa porra. Antigo de janeiro. Antigo foi a alegação que eles disseram, exatamente. De janeiro, dele falando, não vai ter nada, eu vou continuar saindo de casa, não sei o quê, entendeu? Agora, esse vagabundo que fica abraçando o criminoso, né? Não, o Drauzio Varela tem de ser poupado, né? Porque ele, de certo, deve curar todo mundo, né? Ele cura com abraço, né? Como diz o Olavo, eu não boto nem meu cachorro pra ele cuidar. Bernardo, muito obrigado. Então, pessoal, avisem que o perfil do Bernardo e o meu estão bloqueados no Twitter. Então, Bernardo, no Instagram você ainda tá livre também, né? No Instagram, no Facebook e no YouTube a gente tá firme. Amanhã eu vou postar um vídeo moendo esse Átila aí, esse biólogo da USP. Beleza. Ó, caímos aqui agora. Caímos agora aqui no YouTube. Porra, Bernardo. Tá zero ali, ó. Caímos agora aqui no YouTube. Puta que pariu, caiu mesmo, hein? Caiu. Vamos ver, né? Vamos ver. Caramba. Eu acho que vai voltar, mas vai voltar depois de uma queda absurda. Eu tô 15.500 ao vivo. Aqui tá funcionando, o pessoal aqui tá dizendo que tá funcionando. Bem, parece que aqui, enfim, vamos continuar porque mostra. Aqui tá parecendo que caiu. Bem, Bernardo, YouTube e também o canal do Brasil Sem Medo, né, Bernardo? Bernardo, precisa crescer, né? Sim, Brasil Sem Medo também. Agora, só de raiva como bloquear, nós vamos fazer live com o professor Olavo todo domingo também. Isso aí. Boa. Não gostaram? Então é isso. Agora vocês vão ter mais, então. Isso aí. Não parar. Não retroceder, jamais. É isso aí, galera. E Bernardo, sabe quando a gente vai parar? Olha, meu velho, eu vou parar quando eu tiver fazendo coisa melhor no purgatório, entendeu? É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado, Bernardo. Né? Obrigado ao pessoal do Brasil Sem Medo, toda a equipe do Brasil Sem Medo, né? Que, de fato, junto com o Terça Livre, trouxe essa informação para vocês de chega de histeria, chega dessa palhaçada de quarentena. Vamos tratar isso com seriedade, com estatística, com número, com infectologistas, com médicos de renome. Nada de ficar caindo em esparrela dessa imprensa que, depois de colocar o terror, vira para você e fala: calma, né, Bernardo? Obrigado. Não, isso aí, olha, só uma recomendação pro pessoal. Vocês têm que transformar em conversa de botequim, conversa diária. Como a gente fala mal do Lula, nós temos que espalhar essa informação de que a China é responsável e culpada por isso e de que a propaganda russa é que causou a histeria e o debate das economias mundiais. Muito isso bem. Tem que ser a culpa do bloco russo e chinês agora. Acabou. Nós temos que transformar isso em conversa do dia a dia. Assim como o Lula é culpado pela destruição do Brasil, o brasileiro tem que entender que a culpa é desse pessoal aí. Entendeu? E que a Globo, que tem pacto e fechou negócio também com a China, a Band fechou negócio com a China, o seu João Dória abriu um escritório lá na China também, todo mundo mamando no lâmen dos chineses. Não, muito bem, Bernardo. Agora é a palavra de ordem essa, galera. Bloco sino soviético, bloco russo chinês. Usem esses nomes, expliquem para as pessoas porque é importantíssimo eles entenderem, né? Repetindo, né, Bernardo? A culpa do vírus, óbvio, né, é da China. E a culpa da propaganda é da Rússia. Exatamente, é isso aí, é isso aí. Obrigado, Bernardo. Bom trabalho aí, continue, vou continuar ouvindo a live aqui. Valeu, um abração. Obrigado, Valeu, falou. Abraço. Então, pessoal, vocês viram, né? Fomos censurados ao vivo, né? Enquanto eu estava ao vivo aqui, eu recebi a informação do Twitter dizendo que você está temporariamente bloqueado, né? Limitado. Por quê? Não tem motivo, né? Eu coloquei o print lá no meu Facebook, perfil verificado no Facebook, vou colocar daqui a pouquinho no Instagram. Estamos sendo tolhidos, essa é a verdade, né?
Então, nós contamos com vocês. Ou vocês compartilham, ou vocês cortam os vídeos, coloquem nas redes sociais de vocês, avisem seus parentes. Olha, eu estava assistindo o pessoal lá com o Dr. Osmar Terra falando todos os dados, todos os números, explicando tudo. Hoje a Globo. Eu falei, profecia autorrealizável. Eu postei no Twitter, profecia autorrealizável. O que é profecia autorrealizável, né? Vamos explicar aqui para vocês. Eu sei que tem um número de... Diminuiu 20%, né? Mas eu sei que tem um número de 60 mil mortes por criminalidade no Brasil. Eu chego em janeiro e falo para vocês, ó, gente, eu tô aqui agora com uma informação privilegiada, eu preciso alertá-los de que 60 mil pessoas vão morrer. Eu não falo quando, eu não falo em que período de tempo, eu falo 60 mil pessoas vão morrer. Aí daqui a pouco, e é por arma de fogo, né? Aí você põe um contador ainda. Aí né? eu boto um contador no site, aí começa. Todo dia. Morre um maluco na cidade tal, morre um maluco na cidade tal, daqui a pouco 10 ali, 15 aqui, 20 ali no estado tal. Começa a subir esse número, e aí como é que é o nome do efeito que o Osmar Terra falou? Efeito manada. Efeito manada. Né? Efeito manada. E aí o que vai acontecer? Vai todo mundo, né? Mas aí quando chegar ali dos 50, eu falo assim, mas acalmem-se porque agora só mais 10 mil. Entendeu? Pois é. É isso que está acontecendo. Nós mostramos aqui com números, dados, estatísticas, fomos chamados de loucos, fomos chamados de... Nossa audiência não, nossa audiência sabe muito bem, mas meia dúzia de gato pingado nas redes sociais, né? Esse pessoal é louco, esse pessoal é maluco, que não sei o que, bababá. Efeito rebanho, né? O pessoal falou ali. Aí agora vai todo mundo usar o calma. Só uma informação, gente. O Osmar Terra tem razão, acaba de entrar nos Trend Topics do Twitter. Vocês são maravilhosos. Foi por isso que o Twitter quis me bloquear. Amo todos vocês. Amo vocês! Que maravilha, O Alan não vai galera. poder curtir nada de vocês, mas Eu eu não vou poder. eu tô aqui curtindo por ele, tá bom? Obrigado, Ítalo. É isso aí, vamos. E uma parte da solução aqui, disso, né? aqui, olha aqui, ó. Puxa, eu não vou conseguir mostrar. Aqui tá dizendo quais foram os tweets que eu fui bloqueado. Aqui tá. Será que a gente consegue mostrar, Anderson? Eu vou tentar. Não, mas não dá. É mais de. São 5 tweets. Agora que eles estão mostrando. Cara, que absurdo. Não, eu vou tentar mostrar. Vamos lá, peraí. Eu vou tentar ampliar a tela aqui. Mostrar para vocês os tweets que eles disseram que causaram a violação das regras do Twitter. Vamos tentar mostrar aqui, ó, na minha tela. Eu vou tentar inclinar um pouquinho. E aí agora dá para mostrar para vocês. O primeiro tweet que eles estão falando. Olha ali. Dá para ler? Ninguém está falando de um dado crucial. Para afirmar peremptoriamente que alguém morreu de influenza Covid-19, é necessária autópsia em todos os órgãos. Desce ali, Max. Quem fez isso? Peraí, Max. Sem quebrar as paradas aí, por favor. Vamos lá, esse Max. Aí o segundo tweet que eles disseram que eu violei as regras do Twitter. Depois eu digo que a histeria foi fabricada e sou chamado de louco, irresponsável, etc. Aí botou um link ali. Botou um link ali. Botei, são todos links de dados de sites de ciência, né? Isso, desce ali. Você está sendo enganado, e mais um link, né? E retiraram do Medium, mas leia o artigo que demonstra a histeria e o caos criado. Esse link do Medium que eu coloquei foi de um médico que ele escreveu histeria over... Não, como é que era? Statistics over hysteria. Hysteria, né? Vamos lá. E aí depois... Assistam ao vídeo e acalmem seus familiares. E alguns vídeos aí eu ali. coloquei o link dos vídeos. Exato. Bem, meus caros, é isso. Né? Resumo da ópera. Eu estou... Como ousa postar dados? E o William Bonner pode falar, acalmem-se. O William Bonner pode falar, acalmem-se. Se eu falo... Pô. Tá aí, né? Beleza. Pessoal, a gente vai a um rápido intervalo para que vocês entendam a urgência que nós temos hoje de ter grupos organizados, tá? Nós precisamos combater isso juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. Lembram disso? Então nós vamos a um rápido intervalo falando do nosso curso, O Povo no Poder, onde nós iremos formar pessoas que estão dispostas a fazer esse tipo de trabalho em conjunto com ONGs, fundações, institutos, toda a área de terceiro setor, né, OCIP, de direita, né, para poder
ensinar vocês como monetizar esse serviço, como fazer com que esse serviço não morra na praia e vocês possam fazer o mesmo barulho que o Terça Livre. Eu quero multiplicar esse bando de louco que tem aqui na bancada. Não, Alan, deixa eu só falar um negocinho. Imagina, pessoal, se esses dados que eu falei tivessem sido pesquisados, recolhidos por fundações, por institutos no Brasil inteiro. Tá? E fossem apresentados para os governadores, fossem apresentados para o Ministério da Saúde, para o governo federal, e falando, olha, o que vocês estão fazendo não tem sentido. Olha os índices de morte aqui, ó, Estados Unidos, mundial. Né? Tem muito mais peso do que eu aqui falando sozinho. Ou do que o Bernardo falando, ou do Olavo. Ou seja, se várias instituições no Brasil organizadas estivessem pesquisando, recolhendo dados e apresentando relatórios, provavelmente a gente não teria essa histeria, essa quarentena toda, porque ia ficar constatado que eles ignoraram relatórios de vários institutos, com fontes primárias. Tá? Então a ideia do curso é isso, é organizar esse movimento no Brasil inteiro. Formar pessoas para que a gente possa organizar institutos de terceiro setor, né, ONGs, para recolher dados, fazer pesquisas e a gente poder ter isso na mão para fazer essa batalha política que está acontecendo no Brasil, porque isso é política. O que está acontecendo no Brasil hoje é batalha política, não tem nada a ver com saúde pública. É isso aí, pessoal. Então a gente vai a um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Corre lá e assina, hein? A experiência que eu tive no CPEC nos Estados Unidos, depois de participar do CPEC Brasil, foi ver a ação dos conservadores que não ficam apequenados diante do tamanho do Estado. Todos eles se organizam de alguma maneira, sobre algum aspecto, envolvendo alguma ação que eles querem fazer para diminuir o Estado. E é exatamente isso o que nós precisamos ter no Brasil. Estamos diante do que deveria ser a casa do povo, mas infelizmente os autoritários não se sentem à vontade com a presença do povo, a influência do povo, e colocam barreiras entre ele e a população. Nós temos um povo indignado, pronto para transformar o Brasil. E pegar essa indignação e transformá-la em ação. Para quem está cansado de não agir, vem aí o curso de militância política e ocupação de espaços, para assim colocar o povo no poder. A profissionalização da direita brasileira. Pré-inscrição apenas até o dia 21 de março. Acesse opovonopoder.com.br. Estamos de volta aqui com o nosso boletim da noite e eu aqui, né, recebendo mensagens do Twitter dizendo que eu não posso falar para vocês. Calma. A Globo pode, o William Bonner pode, eu não posso, né? Eu não posso. Pessoal, façam isso, por favor, né? Coloquem a hashtag lá, Osmar Terra tem razão. As pessoas vão entender de onde está vindo isso, né? Tá vindo aqui da nossa live. Nós estamos pautando a grande imprensa, essa é a verdade. O Terça Livre está pautando a grande imprensa. Nós falamos aqui em primeira mão. Nenhum órgão, nenhum site, blog, nada. Nenhum órgão falou que era para todo mundo ficar tranquilo, porque os números estavam dentro de todos os índices de todos os anos anteriores, que estava tudo tranquilo, né? Inclusive até abaixo, em muitos casos. Foda, né, cara? Inclusive até abaixo dos índices. E vocês são testemunhas, né? Quem nos assiste todos os dias, né, são testemunhas de que tudo isso, né, vai acontecer. Eu já falei, profecia autorrealizável. Aí todo mundo fala assim, não, mas foi por causa das medidas, né? O governador de Santa Catarina vai dizer que foi porque ele botou as areias na estrada. Nas estradas, cara. Que loucura. Melhorou o negócio. Que loucura. Proibiu o cara de tomar banho na praia. Que loucura. Rapaz, esse vírus é marciano, né?
Tem mais notícias aí, Max? Vamos lá. Não o pessoal acha que essa coisa da mobilização em institutos e tal é besteira. Gente, não é. Né? Lembra aí o que saiu hoje, a FRJ dando doutor honoris causa para Xi Jinping. É verdade. É isso que está acontecendo. Né? É isso, a gente precisa ter institutos, a gente precisa ter organizações, tá, que possam mostrar a realidade para as pessoas. Senão a gente vai ter que ficar aguentando isso. A FRJ dando doutor honoris causas para Xi Jinping. Ditadura totalitária. O cara que manipula, que prende o próprio povo, que faz todo tipo de coisa com o próprio povo dele. Não é só com o povo dele, né? Como bem pontuou o Bernardo, né? Exato. Nós estamos você que está em casa, você que vai perder emprego, né? Tudo isso aconteceu por ordem do senhor Xi Jinping. O cara lá em Tatuapé, lá no interior de Morro Agudo, entendeu? Esse cara tá passando um apertado porque um filho de uma puta de olho puxado resolveu, né, esconder coisas sobre um tal de coronavírus, tal, não sei o que, e junto com a Rússia criou uma histeria, né, e tá aí o resultado pra você. Então vocês verem como a coisa, como tudo isso bem pontuou o Bernardo, né? Por que eu tenho que estudar isso? Por causa disso, meu filho. Exato. Se você não estudar, filho, você vai ficar à mercê, né? Você não vai nem saber por quê, né? Você vai estar sofrendo, vai estar preso em casa, você não sabe nem por quê. Quem que fez isso? Você não sabe. Pessoal, é o que está acontecendo hoje, tá? A gente precisa acordar. E o curso que o Alan e o Vitor vão fazer é para isso. É para exatamente isso. É para a gente lutar contra isso aí. Tá? Então é importantíssimo. Vamos de matéria aí, Max. Vamos lá. Gilmar Mendes apresenta a proposta de semipresidencialismo. O ministro Gilmar Mendes do STF enviou ao Senado uma PEC, tá? O que é uma PEC? De emenda constitucional, né? Feita por ele em 2017, que transforma o regime brasileiro em semipresidencialista. Ele quer mudar o regime do Brasil. Olha que loucura isso. O texto era uma resposta aos que escreviam para pedir ideias sobre o que fazer neste momento de crise, diante da inépcia do presidente Bolsonaro. Palavras de quem? Do Gilmar Mendes. A quem? A Folha de São Paulo. Meu Deus! Então quer dizer que esse pessoal estava fazendo tudo isso para poder fazer o presidencialismo ruir? Quem diria? E aquele almoço? Não era teoria da conspiração? Pois é. E aquele almoço lá em fevereiro, que tava o Gilmar Mendes, o Dório Maia. Pois é. E a visitazinha do Maia pra embaixada? Não era só na embaixada da Espanha, né? Quantos 23 embaixadores que a gente não sabe até agora quem são, né? Não era só bobagem, isso aí, não, isso aí deixa, isso aí é uma coisa constitucional, tal, questão de boas-vindas, né, questão de, né, faz parte do processo, aquela coisa toda, né, tá aí, meu filho, tá aí acontecendo, entendeu? Por que a gente faz isso? Como é que a gente acertou, Max? A gente tem bola de cristal, por acaso? Pois é, eu não trabalho pra CIA, tá? Eu tenho poderes divinatórios. Entendeu? Eu não tenho poderes divinatórios. Eu não tive poderes aí de prever o futuro, né? Não tenho clarevidência. O que eu tenho é vergonha na cara de estudar, ler o que esse povo tá fazendo, né? Aí tá aí, ó. Isso aí, meus filhos, é só coração. O Gilmar Mendes não acordou, né, no domingo e falou assim: olha, eu acho que eu vou botar uma PEC lá de semipresidencialismo. Não foi isso que aconteceu, meus filhos. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que eles já estavam tramando isso, dando sinais, testando a opinião pública, colocando ali, passando coisas na opinião pública para tentar, para ver se aquilo emplacava, se a narrativa funcionava, né? Tudo isso já estava acontecendo, já estava pré-figurado nas ações desse pessoal, né? Não foi de uma hora para outra. Gilmar Mendes não tirou isso da cabeça dele, tá? Gilmar Mendes é só mais um cara ali no plano todo. Entendeu? E na cara de quem achava que tava falando que isso aí era a teoria da conspiração da nossa parte, né? Tá aí, meus filhos, tem aí uma PEC acontecendo aí, né? Gilmar Mendes propondo um semipresidencialismo. Porra, essa história de semipresidencialismo é mais velha que andar pra frente, meus filhos.
Mas vai cantar. Desde que é república, nego fica querendo caçar os poderes do presidente. Entendeu? Desde que a república foi fundada. É o que dá ter governo golpista, né? Forma de governo golpista. É verdade, exatamente. Exatamente. É que dá, entendeu? Bem então assim, agora, mas o fato é, nosso presidencialismo é o que a gente é o que tem pra hoje, entendeu? É o que tem pra hoje. Nós precisamos defender o nosso presidencialismo. Ironia das ironias, coube a uma bancada de monarquistas defender o presidencialismo, né? Ironia das ironias. E doideira, né? Esse povo querendo propor propor aí um semi-presidencialismo, né? O que é semi-presidencialismo? Meu Deus do céu, esse povo não tem... Quem inventa cada coisa, né? Não faz o menor sentido isso. Ciência política, isso não faz o menor sentido. Entendeu? Menor sentido. Mas inventam lá um semi-presidencialismo para tentar achacar a autoridade do presidente Bolsonaro porque perderam as eleições. Né? E por que perderam as eleições? Porque a popularidade do Bolsonaro foi maior que se contavam. Acharam que iam conseguir fraudar, não conseguiram fraudar. Exato. Isso está provado matematicamente, tá? Não vamos deixar esquecer. Essa história de coronavírus, que passou que nem uma enxurrada, não vai deixar a gente esquecer o que era a nossa pauta pouco antes, né? Que era o Bolsonaro falando, declarando em rede nacional, né? Para todo mundo ouvir que tem provas de que as eleições foram fraudadas. De que a sua eleição tinha que ter terminado no primeiro turno. E que a diferença entre ele e o Haddad no segundo turno foi muito maior. Foi muito maior. É que eles esperavam por isso, né? Achavam que a gente vai fazer aqui um mais ou menos aqui, tal, não sei o que, né? Para conseguir juntar, né? Juntar alguns votos do Bolsonaro, etc. A gente consegue botar ali, virar o jogo ali, né? Não conseguiram. Vamos lá, 4.580 tweets. Osmar Terra tem razão, sem acento. Ainda tem os que tem com acento. Assuntos no momento do Brasil. Hashtag reage Bolsonaro. Hashtag pra cima deles Bolsonaro. E Osmar Terra tem razão. Esses são os trending topics no Twitter agora, nesse exato momento. Pois é, né? Graças a vocês estão assistindo, vocês terem a força que vocês têm. Exato. A força que vocês têm. Imagina essa galera organizada. Puta vida, nossa senhora. Osmar Terra tem razão, olha que quantos tweets, cara. A gente muda o Brasil, Alan. Esse curso é pra mudar o Brasil. A gente não aceita menos que isso. Vamos de pauta, vamos voltar pra pauta. Entendeu? Mas isso aí, ó, fique de aviso pra vocês aí, tá bom? Que eu acabei de falar. Segue aí. Vamos lá. Bolsonaro revoga permissão para que empresas suspendam contratos. O presidente Jair Bolsonaro determinou a revogação do trecho da medida provisória que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, sem que o trabalhador recebesse seu salário. A informação foi publicada em sua conta no Twitter. A medida provisória permitia que empregado e empregador celebrassem um acordo individual escrito para garantir a permanência do vínculo empregatício, permitindo que os contratos de trabalho fossem suspensos por até 4 meses, para a participação do empregado em cursos de qualificação profissional não presencial. O presidente não deu mais explicações sobre a suspensão. Aqui tem muita coisa para explicar, tá? A matéria que vai sair amanhã na revista, ela tá bem explicada. Ela tá bem explicadinho isso aqui. Com a gente, tá? Porque isso aqui, pessoal, essa questão de você, num momento de crise grave, tá? No momento de crise grave, você pegar e fazer uma flexibilização dos salários salva empregos. É sobre isso que está falando. Na crise de 29, o que eles fizeram? Eles impediram que as pessoas fossem demitidas, tá? E fizeram congelamento de salários. O que aconteceu? Ninguém conseguia comprar nada. Porque o preço das coisas subiu altíssimo. Quem estava desempregado não conseguia emprego de jeito nenhum. Porque o cara que estava sendo ali obrigado a manter aquele salário e todas aquelas pessoas ali, ele não conseguia
pagar as dívidas que ele contraiu por causa da crise. Né? Numa crise você teve a baixa de produção. As contas não baixam, as contas continuam vindo. A receita caiu, mas a conta continua vindo. Então você tem um nível aí de endividamento enorme, muitas até quebraram. Que é um processo que pode acontecer no Brasil se não se parar essa loucura que a gente está vendo agora. Tá? Então, uma das maneiras eficazes de evitar o erro lá da crise de 29, que o remédio acabou alongando a crise lá nos Estados Unidos, na época, seria realmente tentar fazer uma certa flexibilização do trabalho. É claro que isso é ruim. É claro que ninguém quer ganhar menos. Mas a ideia é o seguinte, se o salário diminuindo e as coisas normalizando, o preço das coisas vão cair também. Tá? Então o poder de compra não diminui. Esse que é o cálculo. Então, explica um pouco mais por que o poder de compra não diminui mais. Ou seja, porque imagina o seguinte, dona de casa, imagina o seguinte, se você ganhar, tá? Se eu botar assim pra você, olha, o Brasil inteiro agora o salário é R$2.000. Ou seja, eu dobrei o valor do salário, certo? O salário é 1.000, né? Mais ou menos aí, vamos dizer que é 1.000, passou a ser 2.000. Só que o preço das coisas triplica. Sim. Ficou 3 vezes maior. O que aconteceu? Você aumentou o salário? Aumentou, beleza. Estou ganhando mais do que antes. Só que o seu poder de compra agora é menor. Porque todas as coisas, todos os produtos ficaram 3 vezes mais caros. Então esse teu 2.000 vale menos que o R$1.000 de ontem. Tá? Agora, você imagina o seguinte. O seu salário cai pela metade. Cai para R$500. Eu estou exagerando aqui, tá, gente? É só para questão de exemplo. Mas o preço das coisas cai para 1/3. Né? Então, seu salário caiu pela metade, mas o preço das coisas ficou 1/3 do que era antes. Então, na verdade, seu poder de compra aumentou. Ainda que o seu salário nominal, seu salário total, seja menor. Né? Então, esse é um dos remédios para uma crise econômica. É claro que isso tem que ser temporário. Tá? Isso tem prazo de validade. E isso, na verdade, só deveria acontecer se a crise realmente chegar a esse ponto. Né? Então, ou seja, agora as próximas semanas vão ser cruciais para a gente ver o que vai acontecer. Né? Então, a lógica por trás da MP do Bolsonaro era essa. Né? Ele achou, né, provavelmente conversando com os ministros hoje, toda a repercussão que deu, é difícil de explicar isso para as pessoas como um todo, né? Que poderia voltar atrás ali em certos aspectos. Ele voltou atrás, acho razoável também, né? Acho razoável também isso acontecer. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Vamos esperar que, se de repente a gente consegue acabar com essa quarentena antes do previsto, a gente pode ter uma crise econômica muito menor do que o que está sendo previsto nesse momento, tá? Isso aqui é um plano de emergência de crise. Essa MP é um plano de emergência de crise, para que a crise não se alongue mais do que o necessário. Perfeitamente. Tudo vai estar bem explicadinho na notícia de amanhã. Olha, daqui a pouquinho, pessoal, 22 horas, começa a live do Fernando Melo. Ah, legal. Né? Legal. No Visão Macro, né? Isso. Comunicação e Política. Comunicação e Política. Canal Comunicação e Política, né? Então o pessoal puder dar uma força lá. Ah, ele tá na live, então um abraço aí pro Fernando Melo, nosso amigo. Vamos então de superchat, Anderson? Bora lá. Pessoal, quem quiser me acompanhar no Telegram, eu tô colocando alguns dados, informações lá. Eu botei agora aqui uma imagem de um jornalista, cara. Pelo amor de Deus, cara. O cara tá todo... virou astronauta, entendeu? Só que o câmera tá só de casaco. Cara, eu tô aqui, cara. Dá pra mandar pelo... Pera aí, dá pra mandar aqui, ó. Mandar aqui pro Anderson. Cara, enquanto o Anderson vai preparando ali... Gente, tá muito histérico esse troço, cara. Tá muito histérico, muito histérico. Não, eu quando eu fui no aeroporto... Meu Deus, mostra isso aí, Anderson, pessoal. Gente do céu, meu Deus do céu. Gente, Quando eu fui no aeroporto domingo, as pessoas de máscara, mas todos os funcionários do aeroporto sem máscara. Qualquer pessoa que pensa um pouquinho, pô, os caras devem saber muito mais do que... Escreve ali, bota mídia imunda. Bota ali, bota É um negócio doido, cara. Mídia histérica, mídia imunda. Bota só mídia imunda. Negócio maluco, negócio de maluco. Cara,
E agora não, agora. Viu o William Bonner virando a cadeira? Virando a cadeirinha. Peraí. Aquele lance, a gente vai fazer aperta ainda o aqui. botãozinho ali na hora certa, Anderson. Nós temos um recado pra você. Acalme-se. De novo pra ficar bonito. Peraí. Nós temos um recado pra você. Acalme-se. Eu vou te contar, cara. Olha isso aí, cara. Olha que absurdo isso aí, cara. Que teatro, né? Que papelão. Teatro de vagabundos, Que né? Cara? palhaçada. A maior É chamar as histeria. pessoas de palhaço, cara. É chamar quem tá assistindo de palhaço, isso aí. Cara, que mídia suja, imunda, canalha, sem vergonha, patética, criminosa, genocida. Aí o cara acaba de falar ali, ele tira tudo, né? Não, olha, não. Vamos lembrar uma coisa aqui. Eu coloquei no Instagram a notícia de quando o Xi Jinping foi eleito. Né? Quando o Xi... A notícia do quando o Xi Jinping foi eleito. A Globo News. 100% dos votos, né? É. Na China e Coreia do Norte, é a contagem de votação mais rápida do mundo, sabia? Então, é modelo, pô. Porque quando acaba a votação, eles olham, número de eleitor, aí joga pro número de votos do cara. Não, mas peraí, aí como é que É foi? menos de um segundo. Como é que foi na Globo News quando o Xi Jinping ganhou, Max? A Globo News falou assim: terminou aqui, então. Agora o Xi Jinping vai fazer o discurso, né? Novo presidente do Partido Comunista, um partido muito importante, né? Segunda ou terceira maior economia do mundo. E aí ela disse assim, com 800 mil membros no partido. Tipo assim, normal. Ela falou... Não. São 90 milhões. 90 milhões. Então era 80 ou 90 milhões? 90 Obrigado. milhões. 90 milhões de membros no Partido Comunista. Uma naturalidade. Porra, é meio Brasil num partido, bicho. Pra puta que pariu. Vai tomar no cu, né? Meu Deus do céu. Não, mas aí sabe qual foi a única crítica dela? Não tinha mulheres. É isso que ela reparou. Destaca-se a falta de mulheres. Destaca-se a Como falta destaca-se, minha filha? Quem que vai pensar uma porra dessa, uma hora dessa? Você não Olha o que tá falou acontecendo Partido na tua Comunista frente, Chinês? Animal. Porra! Sabe? Não dá. Mas aí, cara, a gente vai tocar o terror com esse curso. Vamos lá. Béia tornou-se novo membro do canal, assim como Cristiane Ferreira Mendonça Gomes. Malha Minha fez 2 contribuições aqui e escreveu na primeira não escreveu, na segunda ela disse: ela enviou um e-mail com denúncia importante no interior da Bahia. Por favor, leia, é muito importante. Sou assinante da revista Terceiro Livre Curso, estou usando outra conta para me proteger. Muito Caramba. e-mail que eu estou recebendo, tá? Mas eu vou tentar ver lá o seu e-mail. Vou botar Bahia na pesquisa, né? Porque tem muito e-mail. Cristiane Ferreira Mendonça Gomes, Força Bolsonaro, beijo rapazes, obrigado querida. Ivan Laerte Fett Leidner disse: se a economia for abalada, o país ficará de joelhos. Vai não, porque nós vamos tocar o terror nisso aí. O povo de verde e amarelo. O que eu tô recebendo e-mail de senhoras falando assim: olha, eu sou o que vocês chamam de tiazinha do Zap, né? O que tem de senhorinha que vai levantar esse país, porque tem muito moleque vagabundo, de espinha na cara, maconheiro, né, que não tá nem aí. Você tem. Mas o que tem de gente, gente, ninguém Patriotas, né? São ninguém patriotas. tira a minha esperança pelo meu país, mas não vai tirar nem a cacete. Eu podia jurar que eu ia morrer. Tudo que a gente fez com Terça Livre, a gente pensou que a gente ia morrer sem ver um presidente de direita. A gente achou quando a gente tivesse velhinho, né, então? Quando a gente tiver velhinho, a gente vai ter. Aí, o negócio começou, o turning point ali. Aí, cara, ele vai rolar impeachment. Caramba, a gente pode botar um candidato de direita. Caramba, a gente consegue. Olha lá os Estados Unidos. Caramba, olha o Brexit. A gente foi acompanhando tudo, né? E aí, de repente. Embasbacados, né? Até do que a gente fazia parte, a gente não acreditava. Sim! Tá acontecendo ali. Você que tá fazendo. Era a gente que tava fazendo. E de repente ele percebeu e falou assim: caralho, tá acontecendo mesmo, tá dando certo. Quem estava conversando mais cedo aqui no primeiro vídeo. Tem uma coisa que o Olavo fala num dos vídeos nossos, né? A gente fala alguma coisa, né? Verdade. Graças ao professor Olavo. Ele falou assim: graças ao professor Olavo, coisa nenhuma, graças a Deus, porque isso foi um milagre. É um milagre. Sim, é o que claro. eu ia falar agora. Assim, o nego rezou tanto terço que deu certo. Exatamente. Mas é verdade. É a viúva, né? É a viúva do evangelho. É a viúva do evangelho. Insistiu. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês.
nós somos tão chatos que até pra Deus nós somos. Só que ele já deu exemplo no Evangelho. Exato. Entendeu? A velhinha foi tão chata, né? Como é que é esse trecho do Evangelho, Max? Da velhinha. É engraçado porque na tradução literalmente, sabe o que ele fala? Eu vou fazer o que ela tá me dizendo antes que ela me dê um tapa. Sério? Olha só. Isso na Vulgata ou no grego? Não, no grego. No grego? No grego. Caraca. Eu vou fazer o que ela tá me mandando, porque senão ela vai me dar um tapa. Isso é Deus falando, gente, pelo amor de Deus. É a revelação. Isso é Mas vamos lá. Porque era um juiz iníquo. É, sim. Né? Era um desses, tipo, que a gente tem hoje, né? Sim. Assim. Tipo a Steph. Cristiane Terra Mendonça Gomes. Gente, eu era membro do canal, hoje eu não estava mais inscrita. Ô, louco. YouTube sabotando Terça Livre. Eu voltei, não desisto. Isso aí. Beijo. Força Bolsonaro, beijo. Caramba, hein? Confere aí, pessoal. Todo mundo aí que tá nos assistindo aí, dá uma olhadinha se você tava inscrito se você tá inscrito, não tá mais. Se tá membro. Infanton Fan Ana. A Ana, né? Porque o nome que ela colocou ali. A Aninha botou assim: não notificou, não apareceu no feed, eu só achei na busca. É isso que tá acontecendo, gente. Elcira Russomano, inscrita no curso no penúltimo dia. Olha aí, ela pegou ali o penúltimo dia da promoção. O curso ainda tá rolando a inscrição, pessoal. Exato. No penúltimo agora é o preço dia, cheio. E agora, deixa eu ver aqui. Ela disse que a Prefeitura de Porto Alegre fechou o comércio por 30 dias. Misericórdia. Meu Deus. Eles vão acabar voltando dessas decisões, acredito eu. Eu acredito que no final dessa semana a gente vai ver exatamente. A diferença. Eu acho que a quantidade de desobediência civil em cima disso vai ser tão grande. Sim. Essa galera vai perceber, não, vão atropelar a gente. Vanilson Sansana, precisamos ouvir mais hipócritas e menos hipócritas. Hipócrates. Sim, hipócritas. Porque ele que escreveu dos médicos, né? Exato. Muito bem. Nelson Fontes, peste chinesa, isso mesmo. Tia Rutinha Runevi, por que o Bruno Covas tem dado entrevistas sem proteção, mesmo fazendo tratamento contra o câncer, sendo do grupo de risco? Opa! Galera, é o seguinte, a gente vai ter que correr agora. Caiu energia aqui, a gente tem gerador de energia. Mas não vai durar muito tempo, a gente vai ter que desligar, tá? Porque vai cair energia de novo. A gente manda um beijo pra vocês, a gente lê o Twitter depois. Caiu energia mesmo. A gente não, eu vou ter que correr aqui agora, porque o nosso gerador não dura muito tempo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, obrigado. A gente vai ler os superchats aqui depois, numa outra oportunidade. Isso. Corram lá no curso, um beijão, fui! Caramba, vai cair, cara, vai cair energia. A experiência que eu tive no CPEC nos Estados Unidos, depois de participar do CPEC Brasil, foi ver a ação dos conservadores que não ficam apequenados diante do tamanho do Estado.